Ei, amigos, senta aí comigo um pouquinho, porque hoje eu vou te contar uma história que guardei no peito por anos. Uma história que me marcou de um jeito que nem imagino como ainda estou aqui para falar dela. É sobre aquela vez que me expulsaram da sala do tribunal. Eu, a advogada negra da favela, humilhada na frente de todos, com as lágrimas rolando pelo rosto, mas que voltou com algo que destruiu tudo. Uma farsa que ia muito além do que qualquer um imaginava. Sabe, eu nasci no meio da favela, lá no Rio, onde o cheiro de lixo misturado com o de comida caseira era o ar que eu respirava todos os dias. Um aroma que se infiltrava em cada canto da minha infância, marcando minha pele, meus cabelos, minhas roupas com uma assinatura de pobreza que ninguém conseguia ignorar. Minha mãe trabalhava dobrado, lavando roupa para os ricos em casarões nas colinas, suas mãos vermelhas e rachadas pelo trabalho árduo. E meu pai, bem, ele sumiu quando eu era pequena, deixando nós 3 irmãos para trás, uma ausência que pesava como uma pedra no peito. Eu via as meninas da minha idade sonhando com vestidos bonitos e bailes, seus olhos brilhando com esperança de um futuro glamuroso. Mas eu sonhava com justiça, com mudar o mundo, sabe? Desde pequena, eu via a polícia batendo na porta dos vizinhos, levando inocentes, o som das algemas ecoando pelas ruas e pensava, isso não está certo. Então, decidi que seria a advogada, que defenderia os meus, os que nasceram como eu, sem privilégios, sem conexões, sem a cor de pele certa para abrir portas. Mas faculdade de Direito? Ai, amigos, foi um inferno que eu não esperava. Um inferno muito pior do que qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Eu entrei lá com o sonho grande, os olhos brilhando de esperança. Mas logo percebi que o preconceito era pior que na rua. Mais velado, mais insidioso, mais doloroso, porque vinha de pessoas que deveriam ser intelectuais, iluminadas. Professores me olhando de cima, seus olhos deslizando sobre mim como se eu fosse invisível. Colegas rindo das minhas roupas simples, dizendo que eu não pertencia àquele lugar, que era uma invasora em um espaço que não era meu. Você é da favela, vai voltar para lá, diziam, suas palavras cortando como facas, deixando feridas que demoravam semanas para cicatrizar. Eu chorava no banheiro, sentada no chão frio, o corpo tremendo, mas me segurava, estudava até de madrugada, com o barulho dos ratos no teto e a luz fraca da lâmpada que piscava constantemente, ameaçando apagar. Tinha um professor específico, o Dr. Henrique, um homem de cabelos brancos e olhar condescendente, que toda vez que eu levantava a mão para responder, ele dizia: deixa os alunos de verdade responderem. Sua voz carregada de desprezo, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Aquilo queimava de verdade. Mas eu continuava, porque desistir significava confirmar tudo o que eles diziam sobre mim. Lembro de uma prova onde tirei 10, uma nota perfeita, e ele disse que eu tinha copiado, que era impossível uma pessoa como eu conseguir aquele resultado. Seus olhos cheios de suspeita e preconceito. Eu chorei de raiva, mas mostrei meu trabalho, cada passo, cada raciocínio, e ele teve que admitir, a contragosto, que eu tinha acertado. Primeiro caso, foi pequeno, mas me deu força para continuar, uma força que eu precisava desesperadamente. Uma mulher acusada de roubo, mas era mentira. O dono da loja inventou para não pagar o que devia, uma história comum de exploração. Eu entrei no tribunal, coração batendo forte, o cheiro de madeira velha e suor me dando náuseas, o som dos passos ecoando no corredor vazio e falei: Vossa Excelência, essa mulher é inocente. Ganhei e vi o sorriso dela. Um sorriso que valia mais que qualquer dinheiro, mas sabia que era só o começo, que havia muito mais pela frente. Então veio o primeiro caso grande, o que mudou tudo. O que me colocou no caminho que me levaria até aquele tribunal onde seria expulsa. Um jovem negro, acusado de assassinato, mas eu sabia que era armação, uma armação tão óbvia que dói pensar que outras pessoas não conseguiam ver.
O tribunal era um forno, ar-condicionado quebrado, o som dos ventiladores zumbindo como abelhas raivosas, o cheiro de suor e desespero permeando cada canto. O juiz, branco, careca, com rugas profundas na testa, olhando para mim como se eu fosse uma mosca, uma criatura insignificante que não merecia sua atenção. O promotor sorrindo, apresentando provas falsas, documentos que não faziam sentido, testemunhas que claramente estavam mentindo, seus olhos desviando quando eu os questionava. Eu senti o coração na garganta, as mãos suando, o gosto amargo na boca, o medo começando a se instalar em meu peito. Ele estava no lugar errado na hora errada, eu disse, voz tremendo, tentando manter a compostura, mas sentindo cada fibra do meu corpo vibrando com tensão. Mas eles riram, um riso que ecoava pela sala, e eu descobri pistas, documentos escondidos, um policial corrupto envolvido, evidências que provavam a inocência do jovem. A tensão era palpável. O silêncio na sala quando eu mostrei as evidências, olhos arregalados, sussurros entre os presentes, o juiz ficando cada vez mais vermelho. Havia um momento onde o juiz ficou pálido e eu soube que tinha acertado, que tinha encontrado a verdade que eles queriam esconder. Mas então o pior, me expulsaram da sala. "Saia daqui, senhora!" gritou o juiz vermelho de raiva, sua voz ecoando como um trovão, o som das portas batendo atrás de mim como um baque final. Eu caí no choro, humilhada. As lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, o gosto salgado na boca, o barulho das portas batendo atrás de mim como uma sentença. Lá fora, no corredor frio, eu sentia o vento gelado vindo das janelas, o som dos meus passos ecoando e pensei, tudo perdido. Mas lá fora, no corredor frio, eu jurei, vou voltar. Uma promessa que fiz a mim mesma, uma promessa que me manteria viva nos meses seguintes. Investigação inicial foi frenética, obsessiva, consumindo cada minuto do meu tempo. Eu corri para a biblioteca, cheiro de livros velhos, papel amarelado, o som das páginas virando enquanto eu pesquisava, procurando por pistas que pudessem me levar à verdade. Encontrei pistas, um documento rasgado, uma testemunha que sumiu, desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. Descobertas chocantes. O promotor tinha laços com traficantes, dinheiro sujo circulando, transferências bancárias que não faziam sentido. Eu passava noites inteiras digitalizando documentos, o clique do mouse ecoando no silêncio da madrugada, café preto queimando a garganta, deixando um gosto amargo que se misturava ao gosto de determinação. Cada descoberta era como um soco no estômago, revelando camadas de corrupção que eu não esperava encontrar. Ameaças começaram logo depois. Telefonemas no meio da noite, voz rouca dizendo: "Pare com isso ou sua família paga." Palavras que me deixavam gelada, o coração acelerado, o medo começando a se instalar. Cartas anônimas, cheiro de cigarro nelas, palavras cortantes. "Você vai morrer como os outros." Uma ameaça que ecoava em minha mente durante dias. Paranoia crescendo, eu olhava por cima do ombro, o coração acelerado a cada sombra, cada som desconhecido me deixando em alerta máximo. Uma vez, vi um carro preto me seguindo, buzina alta, medo visceral, estômago revirando, as mãos tremendo no volante. Eu mudei de rota, entrei em uma loja, esperei, o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. Quando saí, o carro tinha ido, mas a paranoia permanecia, uma sombra constante. Primeiro momento de quase desistência. Sentei no chão do meu quarto, escuro, cheiro de mofo, e chorei. Chorei de verdade. Lágrimas que vinham de um lugar profundo dentro de mim. Por que eu? Pensei, voz interna gritando de medo, de dúvida, de cansaço, lágrimas quentes, corpo tremendo, quase joguei tudo fora, quase desisti de tudo. Peguei o telefone, pensei em ligar para minha mãe e dizer que desistia, que não conseguia mais, que era demais, mas lembrei da minha mãe, do sorriso dela quando eu falei que seria advogada,
do sacrifício dela para me colocar na escola. Lembrei do jovem acusado, dos olhos dele cheios de esperança, da confiança que ele depositava em mim. Respirei fundo, limpei as lágrimas e continuei, porque desistir significava deixar que a injustiça vencesse. Investigação aprofundada revelou mais, muito mais do que eu esperava encontrar. Corrupção sistêmica, juízes comprados, uma rede maior que envolvia políticos de alto escalão, empresários poderosos, pessoas que eu nunca imaginaria estar envolvidas. Eu cavava fundo, noites sem dormir, café preto queimando a garganta, deixando marcas de insônia nos meus olhos. Encontrei e-mails hackeados, conversas entre juízes discutindo como manipular casos, como destruir vidas inocentes para ganho pessoal. Havia nomes de ministros, empresários poderosos, uma rede que se estendia muito além do que eu imaginava. Era uma farsa gigante, justiça vendida, corrupção que permeava cada nível do sistema. Mais ameaças, um carro me seguindo, buzina alta, medo visceral, estômago revirando, as mãos suando no volante. Momentos de desespero, insônia, olhos vermelhos, pesadelos com facas, com morte, com fracasso. Acordava gritando, suada, o coração disparado, o corpo coberto de suor frio. Quase desisti de novo, mas uma amiga me abraçou dizendo: "Você é forte." Palavras que me salvaram naquele momento. Aquele abraço me salvou, me deu força para continuar. Segundo momento de quase desistência, recebi um envelope com uma bala dentro, uma bala de verdade, pesada, fria, uma ameaça que era impossível ignorar. Meu Deus, amigos, aquilo foi o pior momento da minha vida. Mãos tremendo, visão embaçada, o gosto de vômito na boca, o corpo inteiro tremendo de medo. Pensei em desistir, em fugir para outro país, em nunca mais olhar para trás, em deixar tudo para trás. Liguei para minha mãe, chorei no telefone, contei tudo e ela disse: "Filha, você é corajosa, não desista." Palavras que me deram força para continuar. Aquelas palavras me deram força, me lembraram de por que comecei. Descoberta maior, altos escalões envolvidos, ministros, dinheiro de fora, uma farsa gigante, justiça vendida. Eu descobri uma reunião secreta entre o juiz e um político importante, gravada em um áudio que consegui de uma fonte anônima, uma fonte que arriscou tudo para me ajudar. Naquele áudio, eles riam sobre como destruíram vidas inocentes, como manipularam o sistema para ganho pessoal. Meu coração quebrou, mas também se endureceu, se fortaleceu. Eu tinha o que precisava, tinha as provas que destruiriam a farsa. Preparação psicológica, meditação na praia, ondas quebrando, sal no ar, o som das gaivotas, o cheiro do oceano, apoio de amigos, fortalecimento interno, respiração profunda, visualização de sucesso. Eu passei horas visualizando o confronto, imaginando cada palavra, cada reação, preparando minha mente para o que viria. Terceiro momento de quase desistência. Na noite antes do confronto, sentei na cama, tremendo, o corpo inteiro vibrando de medo e adrenalina. E se eu falhar? Pensei, a dúvida se infiltrando em minha mente. E se eles me matarem? Mas respirei fundo, lembrei de por que comecei, de todas as pessoas que dependiam de mim, e me levantei, pronta para o confronto final. Confronto final épico. Voltei à sala, ar carregado, tensão máxima, o silêncio pesado como uma nuvem de tempestade. Diálogos intensos. "Você mentiu!" Eu gritei, voz ecoando pela sala, o som reverberando nas paredes. O juiz ficou pálido, o promotor se levantou, seu rosto vermelho de raiva. "Saia da sala!" ele gritou, mas eu continuei. "Não, vou ficar, porque a verdade precisa ser dita." Revelações como bombas, documentos projetados na tela, áudios tocando, silêncios gritantes, juiz suando, o promotor tremendo. Houve um momento onde o juiz tentou sair, mas eu bloqueei a porta. "Você vai ouvir tudo."
Eu disse, voz firme, determinada e inabalável. As pessoas na sala estavam em choque. Câmeras de jornalistas começaram a piscar, o mundo inteiro assistindo. Vitória, absolvições, mudanças na lei, consequências para os corruptos. O juiz foi preso, o promotor perdeu a licença, casos foram reabertos, vidas foram salvas. Superação. Reflexões sobre trauma, esperança frágil, mudança pessoal, crescimento. Eu passei por terapia, chorei muito, mas também ri. Descobri que sou mais forte do que pensava. Hoje eu ajudo outras mulheres negras a lutar contra o sistema. Minha clínica jurídica cresceu. Estou mudando vidas. Não é uma vitória total, porque o sistema ainda é corrupto, mas é um começo, um passo em direção a um mundo mais justo. Cada caso que ganho, cada vida que salvo, é uma vitória pessoal, uma razão para continuar lutando. Agora, amigos, se essa história tocou você, dê um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que vão mexer com você. Deixe nos comentários qual tema você quer ver em seguida. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. E lembrem-se, essa é uma história baseada em eventos reais, mas adaptada para fins narrativos. É ficção, mas a verdade por trás dela é real. Até a próxima.